Oi, oi pessoal! Aqui nessa série eu vou te ensinar o passo a passo de como pintar elementos que podem compor uma cena para uma pintura de parede totalmente aquarelada. Para quem não me conhece, eu sou a Lívia Fácil do Lívia Ensina e eu trabalho com pinturas ilustrativas de paredes há mais de 10 anos. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo essa técnica do efeito aquarelado para aplicar diretamente na parede. E aqui no canal eu compartilho técnicas para ajudar os artistas a desenvolverem as suas próprias pinturas. A ideia é que você pinte cada elemento separadamente, você faça esse treino para depois você conseguir construir uma pintura mais completa diretamente na parede. E no episódio de hoje eu vou te mostrar como que eu pinto minhas borboletas com transparência, que é mais um elemento muito delicado para a gente estar colocando ali na nossa parede, que traz leveza e movimento para a pintura. É uma pintura, não é uma borboleta real. Quando a gente for pintar a borboleta com transparência, a gente vai criar essas asas assim bem leve, usando pouca tinta e deixando a cor bem diluída, para simular esse efeito da aquarela. E a transparência na borboleta, ela dá esse ar de parecer mais delicado, que vai integrar com o restante da pintura. As minhas borboletas eu costumo fazer esses contornos mais marcados, é uma característica do meu trabalho, mas nós podemos fazer assim, mais levinhas, para simular mesmo essa referência. Você vê que essa borboleta aqui, ela não traz contorno muito fortes desses veinhos aqui. Eu costumo colocar um tom acima. Você pode optar por escolher fazer com contorno ou não. Com contorno, a borboleta demora um pouco mais para ser executada, mas eu acho que é um charme que vale a pena, aí fica ao seu critério. E aqui a ideia não é fazer ela totalmente realista, com todos os veinhos, tudo que tem numa borboleta real, mas algo que simule e que dê esse ar de delicadeza ao mesmo tempo, um pouco de realismo. Aprender a pintar essas borboletas com transparência é uma grande oportunidade dentro da pintura de parede, porque as borboletas, elas ajudam a trazer mais vida. Tem mães que não gostam de borboletas, mas são poucas. Então, eu acho assim, quando eu tô lá fazendo a parede, eu sempre deixo a borboleta pro final. Quando coloca ela, né, dá um tchan a mais ali na pintura. Além disso, as borboletas, assim, eu considero que é um elemento mais rápido da pintura, porque ela é menor, ela pode variar um pouco do tempo se você escolher fazer esses veios ou não, mas ela dá um valor artístico na composição, sabe? Dali que você está fazendo. E eu acredito que o seu mural vai ficar mais completo, com mais vida, ao inserir borboletas, caso a mamãe queira. Para você que ainda não se aventurou a colocar borboleta nas suas pinturas, é uma grande oportunidade, porque o mural vai ficar mais completo, com mais vida, e às vezes é justamente esse tipo de detalhe que faz o cliente se encantar ainda mais com a sua pintura. Mas eu recebo muitas dúvidas, do tipo assim, a borboleta parece ser difícil demais, você detalha muito, você faz esses muito contorninhos. Mas quando você entende a estrutura básica da asa aqui, da transparência, ela fica muito mais simples. Se você vai ver que na hora que a gente executar, é bem simples. É uma estrutura bem básica aqui das asas e rapidinho você faz o corpinho aqui, as anteninhas, e é um processo que dá essa transparência e vai ficar muito mais simples. E outra dúvida é aquela, eu tenho medo de errar na diluição, manchar a parede ou então escorrer. Mas quando você aprende o ponto certo da diluição, você vai ver que fica muito mais fácil controlar essa leveza da pintura. Então, vem comigo aqui pintar essa borboleta. Vou começar fazendo uma base de uma cor areia, palha.
eu vou fazer essa base, porque você vê ali que na referência, a gente sempre começa com a cor mais clara. Porque no efeito aquarelado, a gente não começa com o mais escuro. Sempre com a cor mais clara. Tô usando um pincel redondo, esse aqui é número 6, da Sinoart. Então, vem aqui terminando nessa última parte aqui da borboleta. Então, você vai perceber que a borboleta tá molhada ainda. Então, o que que eu vou aproveitar? Eu não vou esperar secar. Você não precisa preocupar com esse... Aqui eu tô usando um lápis aquarelado. Então, isso aqui depois a gente vai sair, tá? Não se preocupe. Então, aqui eu vou começar a colocar algumas manchas do verde, porque tá molhado, então elas vão se fundir as cores. Se não fundir, você vai lá e traz um pouco de água. Porque o que comanda, pessoal, esse efeito aqui de ainda tá molhado, é a superfície ter sido pintada com a tinta certa. O fundo da parede não pode estar pintado com qualquer tinta, sabe? Porque senão a gente não consegue fazer o efeito. Então, aqui, ó, o que que eu fiz? Eu trouxe nas extremidades o verde. E eu vou fazer agora nas 3 regiões aqui. Eu acho que aqui precisa mais um pouquinho. Você vê, ó, que eu tenho um paninho, então eu vou tirando o excesso. Se eu vejo que tá muito, agora eu venho com a água, ó, fazendo pra dar esse degradê, fazendo a diluição. Fazer aqui a mesma coisa nessa asa de baixo. Fazer a mesma coisa aqui. Certinho? Agora, eu vou trazer o rosa, que a gente vê que tem um rosa ali, né? Um rosa aqui no meio. Fazer um pouco aqui. Eu achei que aqui ficou um pouco claro. E o bom da aquarela é isso, tá vendo? Que você consegue mudar depois se você começa a trabalhar com camadas. Então, eu coloquei bem aguado o areia, mas eu quero que apareça um pouco do tom mais amarelado do areia, sabe? Eu achei que ficou muito clarinho. Então, eu consigo trazer mais aqui, tá vendo? Porque se fosse o contrário, se eu tivesse trazido essa cor aqui no início e depois e achar que não ficou bom, para tirar é mais difícil, se você deixar secar. Você consegue tirar com a água, se ainda estiver molhado. Mas Então, por isso que é interessante trabalhar em camadas, porque você pode ir consertando nas próximas camadas. Vou colocar mais rosa também, porque eu achei que ele vai secando. Aí, tá vendo que fica com o efeito aquarelado, igual do papel? Simulando, né, o papel, porque a textura do papel é completamente diferente da parede.
Então, aqui, eu vou deixar secar. E o que é interessante? Lá na parede, você tá fazendo, sei lá, 5 borboletas. Então, o que acontece? Você vai preenchendo as outras e você não perde tempo. Que aí, quando você voltar, essa daqui já tá seca. Então, agora aqui, vamos começar com os detalhes. Aí, eu uso um pincel mais fino. Eu tô usando esse aqui da Tigre, que ele é pra unha. Eu ganhei ele e eu tô adorando porque ele é bem fininho. Então, você pode usar qualquer pincel que seja 0. Não necessariamente que tem que ser de unha. Então, aqui, pegando um pouco de sépia, eu vou fazer o corpinho da borboleta. Bem de levezinho e bem delicado. Depois, se eu achar que depois que secar, se eu achar que ficou um pouco claro, eu venho acentuando aqui. Aí eu parto para as antenas. Você pode fazer a antena mais reta, da forma que você quiser. Então, aqui eu vou começar com o contorno de fora. Eu acho que dá um charmezinho. Só que assim, é bem de levezinho, para não ficar tão marcado, tão forte, que o erro que eu vejo que você pode cometer para poder forçar demais o traço e acaba que fica grosseiro, não fica delicado. Então, assim, é com a mão bem leve, sem forçar. Você vai deslizar o pincel na sua pintura. Você não vai colocar força. Você pode estar treinando esse traço, fazendo linhas assim retas, sabe? Você treinar a sua pegada. Porque se você já vai lá e força, então não perde a delicadeza. Então, eu vou continuar aqui. Fazer a mesma coisa na... Você vê que eu tô voltando toda hora, porque o pincel é tão fininho que ele não traz muita tinta. Porque aí você pode falar assim, eu não consigo fazer esse tracinho fininho. Mas é porque você tá carregando a mão aí, tá colocando muita força nessa mão. Então, o próprio nome já diz, delicadeza. Para ficar delicado, tem que ter delicadeza nas mãos também. Isso se você quer fazer uma pintura delicada, né? Então, eu acho que aqui o meio já não tá 100% seco, mas já dá pra gente fazer alguma coisa. Antes de fazer esse do meio, eu gosto de colocar aqui, ó. Eu gosto de colocar aqui um pouco de marrom pra dar uma sombrinha. O mesmo marrom que eu tô usando que eu usei no corpinho e no contorno. Certo? E agora é a hora de se eu quiser acrescentar também mais alguma coisa aqui. Mas isso também posso fazer no final também, tá, gente? Em cima do traço. Vou fazer essa parte aqui de baixo. Aí, ó, agora eu venho com esses veinhos bem fininhos. Que até se você ver pegar uma borboleta real, de verdade, esses veinhos que ela tem são bem fininhos. Mas para uma pintura às vezes lúdica, né, alguma coisa aproximada de desenho animado, aí você pode estar acentuando esse contorno. Mas para uma pintura delicada, vintage, que é desses quartos provençais, eu
não gosto desse tipo de pintura mais lúdica, porque eu acho que não combina com o quarto. Acho que combina mais quando é uma decoração mais assim infantil, uma criança de 5 anos, algo mais lúdico, um quarto mais colorido, uma brinquedoteca, uma escola. Mas para esses quartos mais provençais que a gente vê, mais clássicos, não combina. Então aqui eu fiz, você vê que eu faço bem mais clarinho, eu pego pouca tinta, mais aguada, e os contornos de fora eu coloco mais assim, mais escuro. Você pode fazer mais grosso, cada borboleta tem borboleta que aqui é mais grosso, então você vai curtindo aí na espessura, qual espessura que você acha que fica melhor. Essa borboleta, ela tem umas bolinhas aqui, ó. Você pode fazer tanto com um pincel mais fino ou mais grosso. Olha como que dá uma outra vida, né? Na hora que a gente coloca essas bolinhas. Aqui em cima tem também, mas quase que não aparece ali na referência. Então eu vou mudar, vamos colocar rosa. Deixa eu ver se... Tem umas borboletas que eu já vi no próprio cor do corpinho. Também pode estar mudando a cor, né? Ó. Mas eu achei que não ficou legal, não apareceu tanto. Vou colocar marrom em cima. Aproveitar que tá molhado, não vai ficar tão marrom. Fica um rosé. Eu acho que ficou melhor, né? Apareceu mais em vista dessa daqui, do lado de cá. E é isso. Então aqui é a borboleta que eu tenho o costume de fazer nas minhas pinturas. Aqui, pessoal, eu fiz uma borboleta sem contorno, para vocês verem a diferença. Para quem não gosta de fazer contorno, acha que vai atrapalhar no tempo de execução da sua pintura. Se for uma parede que tem muita borboleta, porque tem mãe que pede, né? Elas pedem muita borboleta. Então, se você achar que não vale a pena fazer esse tanto de borboleta com contorno, você pode estar fazendo sem
sem o contorno, mas perde um pouco da delicadeza. Mas, como eu disse, também vai do seu estilo, né? Eu vejo muitos artistas fazendo assim, sem contorno, e fica lindo também, né? Na hora que junta com todos os elementos da cena, o contexto, elas também ficam lindas. Então, são duas opções para você estar executando aí nos seus murais. Mostrando aqui, eu usei um areia, o sépia, um tom de rosa, rosé e um verde para estar executando essa borboleta. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos episódios. E me conta aqui nos comentários qual elemento você gostaria de aprender a pintar nas próximas aulas. Eu vou adorar saber, porque assim eu vou poder trazer novos conteúdos para vocês. Tchau, tchau e bom treino!